Olá, meu nome é Mauro Grastelli e eu vou apresentar a quarta parte de uma aula sobre como organizar a sua tese. E essa etapa consiste na sua aula de apresentação e da sua defesa. Então, a defesa da tese ela tem duas etapas, que é a aula e a arguição. A aula ela tem alguns princípios que são sempre discutidos, pelo menos na nossa universidade, que são a aula para leigos e a aula para banca, ou seja, o objetivo da sua aula é apresentar a sua tese tanto para a banca quanto para os leigos. E a função é diferente. Para os leigos, a ideia é permitir que eles entendam o seu texto, entendam a sua tese de um modo mais satisfatório. E para a banca, a principal função da aula não é abordar todas as etapas da tese, mas abordar as etapas principais e deixar claro eventuais dificuldades ou dúvidas que não possam estar bem esclarecidas no texto. Quanto ao preparo da aula, isso vem algumas sugestões minhas, de que, antes de tudo, a gente cria uma estrutura. E para criar essa estrutura, criar um brainstorming de tudo que você vai falar e das diferentes etapas. Na tese isso é mais fácil, porque essas etapas elas seguem a mesma linha do texto, porém, nem todas as etapas são necessárias e indispensáveis na sua apresentação. E vem uma segunda parte, que é a parte do texto. Eu, particularmente, gosto muito, nas apresentações mais complexas e difíceis, de ter uma cola nas notas do apresentador de tudo o que você pensa em falar. Obviamente que não vai ser desse modo, e muitas vezes você não utiliza esse texto das notas do apresentador. Porém, o fato de tê-los dá uma segurança maior para a gente no momento de apresentar. Para criar a estrutura, eu acho que é necessário perder muito tempo. Discutir a estrutura com seu orientador, com colegas e todo o brainstorming de quais são os pontos principais que você tem que fazer. Não é necessário reproduzir exatamente todas as etapas da tese e, para criar essa estrutura, você também deve se antecipar a dúvidas ou controvérsias e, nesses trechos, deixar mais claro para tentar esclarecer ao seu leitor, ao seu orientador e ao seu revisor, quais os pontos de dificuldade e explicar melhor essas controvérsias. E, principalmente na parte da discussão, é fundamental que você mostre a sua opinião. Isso é algo que muitos criticam, porque as teses hoje elas estão muito baseadas em guidelines e numa estrutura científica correta, mas na discussão, principalmente na sua aula, você tem um espaço muito grande para mostrar a sua opinião. E eu acho isso muito válido. E a aula ela deve se basear na explicação de algo do simples ao mais complexo. Não adianta querer explicar partes muito difíceis de uma vez. Você tem que explicar de um modo mais simplificado, como, por exemplo, uma metodologia de laboratório, de trabalho com rato, camundongo, ou grupos complexos. Você tem que explicar primeiro a parte simples, depois você vai mostrando subgrupos, a parte mais complexa, para que quem está assistindo consiga compreender de modo adequado. E aí, como eu já falei, nós temos a parte dos slides, que é a preparação do slide, e a parte do ensaio e do treino da sua aula. Quanto aos slides, primeira coisa, evite exageros. Essa é um slide típico, que é o Death by PowerPoint, ou seja, você vai apresentar e vai colocar tudo de uma vez para não esquecer, para garantir que não vai esquecer. Isso é um erro muito grave, isso fica extremamente enfadonho e cansativo para quem está assistindo a sua apresentação. Então, evite excessos, use o mínimo possível de texto, evite excessos de animações, não é necessário isso, e principalmente não perca tempo, não passe do seu tempo. E busque evitar, principalmente nos resultados ou em diferentes etapas dos seus métodos, evitar o excesso de texto, e para isso você pode utilizar gráficos. É muito interessante o uso de gráficos na apresentação, muito mais do que tabela. Se você tem a opção de usar um gráfico ao invés de uma tabela, prefira gráfico na sua apresentação. E busque um equilíbrio entre imagens e animações. Então, eu vou dar um exemplo aqui da minha defesa de tese, em que eu queria mostrar o risco de determinada fratura, e aqui a gente usa uma animação sutil para exemplificar isso. Uma outra parte, que é utilizar uma imagem, que seria uma imagem de uma meta-análise, em que nós deixamos o mínimo possível de texto e utilizei a imagem, e sempre que você utilizar uma imagem gráfica ou algo complexo, faça um destaque no trecho que você quer falar. Então aqui, com algo discreto, você consegue fazer um destaque enquanto você vai falar. Aqui é um slide de resultados em que eu vou utilizar gráficos para exemplificar os resultados
da minha escala ao longo da evolução. E algo que muitas vezes a gente esquece, quem escreveu a tese e trabalhou com gráfico, está tão habituado ao gráfico que aquilo fica automático. Mas para quem está assistindo, nem sempre isso está automático. Então é fundamental que você explique o seu gráfico antes de começar a mostrar os resultados. Então nesse exemplo aqui, eu explico que na linha vertical nós temos os valores da escala de constant com intervalo de confiança e explico que na linha horizontal nós temos o tempo de avaliação. E aí sim você mostra os seus resultados com uma animação discreta, isso pode ou não ser utilizado, e entrando ao longo do tempo. Muitas vezes entrar com toda a informação de uma vez é ruim. Aqui um outro exemplo de gráfico em barra, que eu poderia deixar isso no texto, mas eu acredito que isso visualmente é muito melhor para quem está assistindo, você ter gráfico e padronizar. Então, em todo o meu estudo, em toda a minha apresentação, eu padronizei em amarelo, grupo de haste, em azul, grupo placa, e isso visualmente fica muito mais fácil de o indivíduo lembrar quando ele ver os próximos gráficos. Quando, eventualmente, precisamos usar muito texto, isso não tem como fugir sempre, tá? Primeiro, quebre o slide. Segundo, não dá para quebrar o slide, use a animação progressiva, de texto progressivo. Ou seja, aqui quando eu vou falar de objetivos, eu vou primeiro, linha por linha, quando eu aperto eu vou falando. Nunca coloque todo o texto e aí vá falando, porque a gente lê muito mais rápido do que ouve. Então, o indivíduo que está assistindo a sua palestra vai ficar lendo o texto e vai parar de prestar atenção no que você está falando. Quando ele para de prestar atenção, ele desconecta de você e aí a sua apresentação vai perder muito valor para aquele indivíduo que está assistindo. Então, eventualmente, quando o texto precisar, faça desse modo. Quanto às notas do apresentador. As notas do apresentador, elas nos permitem ter uma boa análise do tempo, ou seja, você vai ensaiar, ter uma boa análise do tempo e você tendo tudo isso anotado nas notas, vai te dar uma segurança, que obviamente todos ficam nervosos no momento de apresentação, mas ela vai nos dar muita segurança na hora de apresentar e principalmente em slides complexos, slides difíceis, ela permite que nós realizemos alguns ajustes de como que vamos explicar aquela situação. Então, utilize as notas do apresentador sempre que possível e ao invés de utilizar o texto no slide. Além disso, ensaio é uma etapa fundamental. Eu recomendo sempre que uma aula seja ensaiada inúmeras vezes antes de ser apresentada. Isso também dá muita segurança para quem está apresentando e muitas vezes você vai deixar de usar qualquer nota do apresentador de tantas vezes que você já apresentou aquilo e de tão fácil que ficou a sua linha de raciocínio. Muito obrigado, esse é o final da quarta etapa sobre a defesa da tese. Esse é o meu site, estou à disposição para qualquer dúvida e discussão.